Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Duan e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Mapa de Danos como ferramenta de diagnóstico de manifestações patológicas e identificações históricas, uma revisão da literatura. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela minha colega Camila Max do Rio Gonzaga e teve a orientação das professoras doutoras Emília Hahnemann Rabani e Eliana Cristina Barreto Monteiro e também da pesquisadora da UFPA, a doutora Juliana Santa Cruz Souza. Nosso trabalho hoje ele está dividido da seguinte forma: traremos inicialmente uma breve introdução sobre o assunto. Na sequência, apresentaremos a metodologia utilizada para a elaboração do trabalho, seguido dos resultados obtidos pela revisão sistemática, onde traremos uma análise quantitativa e uma análise qualitativa dos resultados. Na sequência, traremos as discussões acerca desses resultados e finalizaremos com as conclusões obtidas pelo estudo e as referências utilizadas nessa apresentação. Sendo assim, iniciamos nosso trabalho afirmando que o patrimônio histórico de uma região ele guarda as lembranças do passado de uma comunidade. E as edificações históricas essas são elementos de grande valor cultural e de imensa importância histórica, uma vez que essas edificações elas transmitem a cultura e os métodos arquitetônicos e construtivos das épocas passadas de geração em geração. Ou seja, a geração atual ela consegue reconhecer e consegue vislumbrar um pouco de como eram feitas as edificações antigamente e como ocorreram as mudanças nos métodos construtivos de décadas passadas até os dias atuais. Quando se fala também em edificações históricas, é normal falarmos também em manifestações patológicas, uma vez que, com o passar dos anos, naturalmente, as construções elas vão sendo afetadas por inúmeras manifestações patológicas, o que é normal em qualquer construção, seja ela histórica ou não. Com o passar dos anos, qualquer tipo de construção ela vai sofrer manifestações patológicas. O importante é justamente a questão da manutenção. Havendo uma manutenção apropriada, essas manifestações conseguem ser identificadas com antecedência e os danos conseguem ser corrigidos mais facilmente. É, devido a, a, à existência de manifestações patológicas nessas construções antigas, vem sendo muito comum na literatura a associação do estudo dessas manifestações com a questão da conservação dos patrimônios históricos das cidades, uma vez que um está conectado com o outro, já que para se fazer uma conservação adequada necessita-se de cuidar, necessita-se a realização de cuidados específicos para tratamento das manifestações patológicas que possam vir a aparecer com o passar dos anos. Nesse fato, ao se falar em conservação, falamos também em intervenções. E quando se fala em intervenções, é inevitável também levar em consideração os aspectos, os impactos da sustentabilidade, uma vez que qualquer tipo de intervenção, ela vai afetar a área ao seu redor. Então, é importante levar em consideração tanto a questão social dessa intervenção, quais serão os impactos sociais que essa intervenção irá causar para a população ao redor da construção, quais são os impactos econômicos que essa intervenção ela pode vir a causar na, para os administradores do local e até mesmo para a cidade, né? E quais são os impactos ambientais que essa intervenção poderá vir a ocasionar nas estruturas e também ao redor delas, né? Então, esses três pilares da sustentabilidade eles precisam ser levados em consideração ao falarmos em intervenções e edificações históricas. Mesmo com o avanço e a evolução nas diretrizes de conservação que vem ocorrendo com o passar dos anos no nosso país, inúmeras edificações históricas ainda sofrem com a falta de cuidados apropriados nos últimos anos. Para isso, atualmente, utiliza-se a técnica de mapa de danos, que ela é muito utilizada para a identificação de manifestações patológicas e identificações históricas. Por ser uma técnica de fácil uso e ser uma técnica que fo- é, favorece a visualização simples dos danos numa estrutura, essa técnica ela vem sendo muito utilizada pelos pesquisadores quando se deseja estudar a evolução das manifestações patológicas nas edificações históricas. Contudo, essa técnica ela ainda não é explorada por completo, uma vez que não existe uma normatização específica para sua elaboração. Devido a isso, Macedo fala que torna-se cada vez mais unânime entre os cientistas a necessidade de uma padronização desse instrumento, uma vez que com a padronização será mais fácil para um cientista
utilizar o trabalho de outro quando for fazer um novo estudo em algum determinado local. Porque hoje em dia, como não existe uma padronização, cada cientista, cada estudioso, cada pesquisador faz o mapa de dados do jeito que lhe convém e acaba que fica uma despadronização dos trabalhos, o que acaba que dificulta na evolução dessa técnica no uso dele específico no dia a dia das populações. Então, a padronização ela é importante, ela necessita um fato que realmente necessita ser realizado com urgência no nosso país e também ao redor do mundo, né? Sendo assim, tem-se por objetivo dessa RSL identificar as principais pesquisas que empregaram a técnica de mapa de danos como método para detecção de manifestações patológicas em estruturas de edificações históricas, além de buscar oferecer uma análise crítica dos resultados que foram encontrados, destacando os aspectos positivos e negativos dessa técnica no contexto da conservação dos patrimônios históricos urbanos. Para a realização dessa pesquisa, então, a metodologia que foi adotada seguiu o método PRISMA, um método bastante utilizado quando se fala em revisão sistemática da literatura. E para isso foi elaborado o seguinte protocolo de pesquisa, onde foram determinadas as seguintes palavras-chave para busca nas bases de dados, né? Então temos pathological manifestation, building defects, damage detection, damage evolution, damage maps, mapping damage, historical heritage, conservation and preservation. E o período de busca que foi utilizado foi entre os anos de 2008 a 2023. Foram focados apenas nos idiomas inglês e português. E foram feitas buscas nas bases de dados Scopus Science Direct, Engineering Village, Web of Science e Google Scholar. Foi elaborado também, foram determinados também, né, selecionados também as seguintes diretrizes da pesquisa, as questões que desejavam ser respondidas com essa revisão. Quais as vantagens e desvantagens do uso de mapa de dados para o levantamento de manifestações patológicas e identificações históricas? E de quais formas a técnica de mapa de dados pode contribuir para melhorar o modo como são feitas as obras de restauro atualmente? Foram definidos três critérios de inclusão: abordar diretamente o levantamento de manifestações patológicas apenas em edificações históricas, utilizar apenas mapas de danos como método de identificação e avaliação dos problemas patológicos dessas edificações, além de apresentá-los nos estudos. Então, os mapas de danos precisavam ser apresentados para entrar nessa pesquisa, nessa revisão, desculpa. Relatar claramente os resultados obtidos e as possíveis dificuldades encontradas através da utilização da técnica em análise. E foram adotados como critérios de exclusão. Excluir estudos que não estejam relacionados diretamente com os objetivos da pesquisa, estudos que sejam duplicados, com múltiplas publicações do mesmo estudo, ou artigos que não possibilitem o acesso para leitura integral, e os estudos com falta de dados relevantes, informações insuficientes para avaliação, que não apresentassem os mapas de danos utilizados para o mapeamento das manifestações patológicas. Certo? Sendo assim, foram obtidos os seguintes resultados. A primeira busca nas bases de dados foram encontrados 604 artigos. Após filtragem por critérios de idioma, publicação e área de atuação, foram excluídos 323, sobrando 281 para a leitura dos títulos. Após leitura dos títulos e duplicata, foram excluídos 154, selecionando 127 para a leitura dos resumos. Após a leitura dos resumos, foram excluídos 70 pela leitura dos resumos e para aqueles artigos que também não foram possíveis o acesso. Então, 70 foram excluídos, sobrando 57 artigos para leitura integral dos mesmos. E aí, durante a leitura desculpa, foram excluídos 29 artigos, sobrando 28 para serem incluídos nesta revisão. Esses 29 artigos que foram excluídos, eles foram excluídos, a grande maioria deles, justamente pelos critérios de exclusão que selecionamos. Eles não apresentavam no seus, no seu, no seu corpo, né, de texto, não eram apresentados os mapas de danos. Os mapas de danos foram usados, eles são citados no texto, mas eles não são apresentados, o que acabou causando a sua exclusão dessa revisão sistemática. Sendo assim, iniciando a nossa análise quantitativa, conseguimos perceber que, em relação ao número de publicações por ano, percebe-se que até 2013 foram pouquíssimas publicações realizadas, apenas três,
em 6 anos, uma média muito baixa, e que a partir de 2014 começa a ter um crescimento no número de publicações, atingindo o seu pico em 2021, onde houveram 6 publicações sobre o assunto. E pela linha de tendência do gráfico, observa-se que que a tendência é de um crescimento ainda maior com o decorrer dos anos. Ou seja, o número de pesquisas, esse tema vem sendo debatido e o número de pesquisas sobre ele vem crescendo ao longo dos anos. Então, é, percebe-se como esses números estão crescendo absurdamente. E percebe-se também pequeno, essa pequena queda aqui a partir de 2022, justamente por causa da Covid-19. Na pandemia acabou diminuindo o número de pesquisas na área, então a partir de 2022 há uma queda, mas esse número tende a voltar a crescer com o passar dos anos. Quando nós analisamos as instituições às quais os autores dos estudos estão vinculados, observa-se que a grande maioria deles, 13 desses artigos, eles foram publicados por autores brasileiros. O que mostra a preocupação de pesquisadores brasileiros com a conservação dos patrimônios históricos do nosso país. Seguidos dos italianos com 6, gregos 3, Portugal 3, China, Espanha e México cada um com 1. Os italianos tiveram apenas 6, é bom salientar, porque justamente alguns dos estudos italianos e gregos foram excluídos devido a eles não apresentarem os mapas de danos no seu texto. Então, devido a isso, alguns desses artigos de italianos e gregos foram excluídos. Mas também observa-se que eles continuam publicando artigos e continuam se preocupando, uma vez que também são dois países que apresentam grande quantidade de edificações históricas nas suas cidades, né? Quando analisamos também as palavras-chave mais utilizadas pelos autores, observamos que Pathological Manifestations, Building Defects, Damage Maps, Mapping Damage, Historical Heritage aparecem em destaque porque são as principais que os autores utilizaram. Então, essa nuvem de palavras aqui, ela é importante porque ela pode auxiliar futuros pesquisadores a utilizar as palavras-chave corretas para encontrarem artigos voltados para esse tema. Então, em futuras revisões, futuras pesquisas sobre o tema, essa nuvem de palavras ela pode servir como um auxílio bastante interessante para os futuros pesquisadores sobre o assunto. Partindo agora para a análise qualitativa, dividimos aqui, podemos observar pela análise dos artigos que eles focaram em 4 áreas. 64,3% desses artigos eles focaram na análise de manifestações patológicas em fachadas e prédios históricos, certo? Então, os mapas de danos eles focaram na análise das fachadas dos edifícios históricos, sejam eles museus, escolas, castelos, palácios, entre outros. 21,4% desses artigos, eles focaram a sua análise de, de manifestações patológicas em diversas áreas de igrejas históricas. Então, houve pesquisas focadas nas fachadas das igrejas, houve pesquisas focadas nas torres do sino, houve pesquisas focadas em áreas internas. Então, 21,4% focaram na análise das manifestações nas igrejas históricas. Uma vez que há várias igrejas espalhadas ao redor do mundo, então essa análise ela é importantíssima pois as igrejas elas sofrem bastante com manifestações patológicas, uma vez que elas são construções bem, bem antigas em qualquer parte do mundo. Em seguida, 7,15% dos artigos focaram em prédios históricos de qualquer natureza, focaram principalmente nas áreas internas desses prédios históricos. Ou seja, focaram em treliças específicas, focaram em paredes, focaram em áreas específicas dos prédios históricos, então 7,15% focaram nessas áreas. E outros 7,15% focaram também em áreas ainda mais específicas, como, por exemplo, uma construção tipo um museu, focou especificamente no teto do museu. Então, houve essa pesquisa também, então, houve pesquisa nesse modo também. Então, 7,15% e 7,15% focaram em áreas específicas e áreas internas das edificações históricas. Analisamos também, percebemos também que 68% desses artigos, eles adotaram estudos, análises, tanto quantitativas quanto qualitativas para identificação
das manifestações patológicas, ou seja, eles utilizaram o mapa de dano como um método qualitativo e utilizaram uma técnica complementar como método quantitativo. Então, 68% deles, a grande maioria, utilizou essas duas técnicas, 29% utilizaram apenas métodos qualitativos e 3% utilizaram métodos quantitativos para identificação das manifestações patológicas. As diversas manifestações patológicas encontradas foram a fluorescência, descoloração, desculpa, umidade, ação biológica, corrosão de armadura. Então, diversos métodos, diversas manifestações patológicas foram encontradas nesses estudos, bem como também foram utilizados diversos métodos complementares aos mapas de danos para quantificação desses métodos, dessas manifestações. Sejam eles métodos dos elementos infinitos, o cálculo do índice de dano progressivo, sistema de informação geográfica, análise 3D, análise estatística, análise laboratoriais. Ou seja, percebeu-se que o mapa de danos ele funciona melhor em conjunto com uma técnica complementar. Então, isso foi bastante observado na grande maioria dos estudos. Sendo assim, conseguimos realizar as seguintes discussões. Percebe-se que há um crescimento no número de artigos publicados por ano a partir de 2016. Os autores brasileiros eles lideram com 3 publicações, seguidos os italianos com 6. A grande maioria dos estudos focou na análise das fachadas das edificações históricas. Muitos estudos vêm sendo focados em fachadas de edificações históricas, principalmente devido ao seu fácil acesso, né? Já que essas edificações geralmente elas têm um pouco de burocracia para entrar nelas. 68% dos estudos realizaram análises quantitativas e qualitativas de suas pesquisas. Foram utilizados métodos complementares ao mapa de danos. Foram utilizadas tecnologias atuais aliadas à elaboração dos mapas de danos, como vimos, um dos estudos utilizou sistemas de informações geográficas, outro utilizou análises 3D, então essas tecnologias mais atuais elas vêm sendo utilizadas em conjunto com os mapas de danos. E também foram observadas que inúmeras manifestações patológicas foram identificadas nas edificações estudadas. Sendo assim, foi possível concluir que o uso no mapa de danos ele pode trazer inúmeras vantagens no que diz respeito à identificação de manifestações patológicas e identificações históricas. Por ser uma técnica simples, ela consegue ser utilizada em várias partes de uma edificação, como vimos. Há muitos estudos em fachadas, mas já foi utilizado também em áreas específicas, áreas internas de edificações, então é uma técnica muito diversa. O mapa de danos ele consegue trazer melhores resultados quando associado a outros métodos, como também vimos, né? Percebeu-se também uma tendência de crescimento no número de trabalhos que utilizaram essa técnica nos próximos anos. E, por fim, acredita-se que para um crescimento ainda maior dessa técnica, eh, seria fundamental a disseminação do conhecimento acerca do mapa de danos em faculdades de engenharia civil, uma vez que a partir da apresentação dessa técnica em sala de aula, os estudantes e futuros engenheiros já sairão das universidades sabendo como é a técnica de mapa de danos, como ela funciona e qual é o seu benefício para a identificação de manifestações patológicas que eles, porventura, virão a encontrar no futuro, após a sua graduação. Então, encerramos aqui nossa apresentação. Essas aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. Agradeço a atenção e a paciência de vocês. Muito obrigado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Esse aqui é o meu e-mail. Mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até mais.